Energia e matéria nos ecossistemas. Fluxo de energia e níveis tróficos. Sabemos que o Sol é essencial para a vida. De certa forma, pode-se afirmar que ele é indispensável, sendo que o mesmo é responsável pelo aquecimento do solo através de sua radiação, que por sua vez torna-se nutrido, ficando assim favorável para a vida vegetal. Vejamos alguns exemplos a seguir. Temos aqui as radiações solares. Perceba que as ondas eletromagnéticas atingem a Terra, deixando assim o solo nutrido e pronto para a vida vegetal. Em segundo plano, a luz solar é captada pelos seres fotossintetizantes, que em seguida é transmitida de um organismo para o outro. Vejamos a representação a seguir. Sim, temos aqui os vegetais, que são as plantas. Estes captam energia solar e as armazenam. Os núcleos primários alimentam os vegetais, os secundários dos primários, e os decompositores fazem o papel alimentando-se dos vegetais, que são dos primários, e dos secundários. Em relação à captação da luz solar, os seres fotossintetizantes a utilizam na produção de substâncias orgânicas. A mesma fica armazenada como energia potencial química. Vemos aqui um exemplo de fotossíntese. Observação. Um exemplo de energia potencial química pode ser de duas substâncias que reagem entre si e não demonstram a existência de energia no seu interior quando separadas, mas quando juntas, podem transformar-se em uma outra. Os chamados consumidores primários, por sua vez, comem os seres fotossintetizantes, sintetizando-se e apoderando-se de sua energia. Dessa forma, é criada uma linha de consumidores, ou uma linha de transferência alimentar, denominada unidirecional. Vejamos o exemplo a seguir. Um dado interessante a ser levado em conta é o aproveitamento energético de um herbívoro. Eles aproveitam apenas 10% da energia que comem, dos outros 90% descartada nas fezes. Desses 10%, de 15 a 20% é direcionado para a manutenção do metabolismo. Pirâmide de energia. Toda massa de matéria orgânica contida em um ser vivo é chamada de biomassa. Nas teias alimentares, a biomassa contida em cada nível trófico pode ser representada em pirâmides, denominadas pirâmides de energia. A largura de cada nível trófico representa a quantidade de energia que a matéria apresenta. Vejamos as imagens abaixo. Temos aqui duas pirâmides, que representam os níveis tróficos. Conceito de produtividade. O conceito de produtividade é o estudo da transferência de energia entre os seres vivos que pertencem a níveis tróficos diferentes. Isso é de grande importância para a humanidade, uma vez que nós seres humanos participamos de diversas cadeias alimentares, tanto em terra firme quanto aquáticas. Quanto menos níveis tróficos uma cadeia alimentar apresentar, menor será a dissipação energética ao longo dela. Por exemplo, é preciso utilizar quase 1 tonelada de vegetais para alimentar um número de coelhos que forneça apenas 250 kg de carne. Portanto, é menos desperdício, embora nem sempre adequado ao nosso paladar. Para o melhor entendimento, os produtos de origem vegetal é em média mais barato que as de origem animal. Para alimentar os animais, é necessário investir na formação de pastagens. Produtividade primária. O total de energia luminosa é efetivamente captado pelos seres autotróficos, capazes de produzir seus próprios alimentos. Ou seja, a quantidade de energia que os seres fotossintetizantes conseguem converter em biomassa é denominada produtividade primária, ou apenas PPB. Produtividade secundária é a quantidade de matéria orgânica armazenada no corpo de um animal herbívoro em determinado intervalo de tempo. Por exemplo, 1 tonelada de alfafa pode alimentar um bezerro ou apenas 300 coelhos. Vejamos agora um exemplo do que foi dito anteriormente. Ciclos biogeoquímicos. Para se ressaltar uma vez que os átomos dos diversos elementos químicos que faziam parte dos seres vivos voltaram ao ambiente não vivo, fala-se em ciclos biogeoquímicos.
O fato de que os elementos químicos circulam entre seres vivos, biosfera, e o planeta, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Se não houvesse esse reaproveitamento dos componentes da matéria dos cadáveres, átomos de alguns dos elementos químicos fundamentais para a constituição de novos seres vivos poderiam se esgotar, assim acabando de vez com todos os seres vivos. Ciclo da água. O ciclo da água está substancialmente associado aos processos metabólicos de todos os seres vivos. São dois os aspectos do ciclo da água. Pequeno ciclo da água. Neste, os seres vivos fazem parte. Água dos oceanos, lagos, rios, galerias evaporam e passam para a forma gasosa. Nos locais mais altos da atmosfera, o vapor da água se condensa e forma as nuvens, que voltam em forma de chuva. Vejamos os exemplos. Grande ciclo da água. Neste, os seres vivos fazem parte. As plantas absorvem por meio de suas raízes água infiltrada no solo. A água, além de ser solvente e reagente de inúmeras reações químicas intracelulares, também é uma das matérias-primas da fotossíntese. Quando as raízes absorvem a água infiltrada do solo, ocorre o processo de transpiração, que beneficia bastante as folhas e ajuda no processo de fotossíntese. Parte da água que as plantas e os animais absorvem é utilizada na síntese de outras substâncias, ficando incorporada nos tecidos animais ou vegetais até a sua morte, quando é devolvida ao ambiente pela ação dos decompositores. Vejamos os exemplos. Ciclo do carbono. Este ciclo consiste na passagem de átomos de carbono presentes nas moléculas de gás carbônico, disponíveis no ecossistema para moléculas que constituem substâncias orgânicas dos seres vivos. Aí está o exemplo. Seres autótrofos captam gás carbônico. Com essa captação, os átomos dos seres autotróficos são utilizados na síntese de moléculas orgânicas, onde o principal constituinte é o carbono. Está aqui o exemplo. Bactérias, algas e plantas. Combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são os restos e cadáveres de enorme quantidade de organismos de diversos níveis tróficos, micro-organismos, plâncton, animais, que não foram decompostos geralmente por terem sido rapidamente sepultados no fundo do mar sob depósitos de sedimentos que logo depois se tornam rochas. Resíduos orgânicos dos seres soterrados tiveram suas moléculas preservadas na ação dos decompositores. Aqui o exemplo: carvão mineral, petróleo e gás natural. Ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio, que é o elemento mais encontrado na atmosfera, através de fenômenos eletroquímicos, os raios, e fotoquímicos, a luz solar. O nitrogênio combina-se com o oxigênio e a água presente na atmosfera, formando os nitratos, que são as formas mais utilizadas pelas plantas que se precipitam para o solo. O exemplo: Fixação do nitrogênio e nitrificação. As cianobactérias fixam o nitrogênio da atmosfera. Existem também outras bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias invadem as raízes das plantas, principalmente as raízes das plantas leguminosas, como soja, feijão e ervilha. Em contato com suas raízes, as bactérias estimulam a multiplicação das células infectadas, o que vem a formar tumores, denominados nódulos. Vejamos um exemplo dessa bactéria. Fique por dentro. O nitrato tóxico se acumula no solo, mas não por muito tempo, porque é eliminado por bactérias do gênero Nitrobacter, que os transformam em nitratos. Vejamos agora um exemplo. Isso é um exemplo da bactéria Nitrobacter, bactéria que oxida o nitrito para o nitrato. Desnitrificação.
É o processo pelo qual os compostos presentes no solo sofrem nitrificação ou desnitrificação, processo que é realizado por bactérias do solo, que são denominadas bactérias desnitrificantes. Adubação verde. É um dos meios que os agricultores buscam para adubar suas terras, com o cultivo de plantas leguminosas, como soja, alfafa, feijão, ervilha. Com essas plantas, verifica-se o aumento de até 100 vezes na quantidade de nitrogênio. Vejamos agora um exemplo. Agora iremos falar sobre o ciclo do oxigênio. O oxigênio, elemento de vital importância para os seres vivos, vegetais, decompositores, fungos, bactérias e animais, pois é usado nos processos energéticos e também respiratórios. O ciclo do oxigênio começa logo após o dióxido de carbono ser liberado na atmosfera, basicamente por decompositores e animais, no ciclo natural, ou seja, sem a intervenção do homem. Esse dióxido de carbono liberado é convertido em oxigênio pelos vegetais clorofilados, através da fotossíntese. Desse oxigênio livre na atmosfera, uma parte é absorvida por plantas e animais, por meio do processo de respiração, e devolvida para a atmosfera por aqueles em forma de dióxido de carbono e água, por meio da evapotranspiração das plantas e por transpiração dos animais. A outra parte do oxigênio livre na atmosfera entra em contato com a água, que é dissolvida. Essa água também possui oxigênio livre, proveniente das atividades fotossintetizadoras de alga e de outros vegetais aquáticos. Também as plantas são responsáveis por absorver a água, que tem a presença de oxigênio na sua constituição química, e liberar esse oxigênio presente nas moléculas de água. Quando a temperatura da água aumenta, ocorre a evaporação da água e ocorre a saturação do oxigênio, formando água na atmosfera, presentes nas nuvens, e é formado a água, e liberada em chuvas, que dessa enche rios e começa todo um novo processo. Vemos agora todo o ciclo natural do oxigênio, sem intervenção do homem. Ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, que também é um componente muito importante para os seres vivos, pois está ligado ao metabolismo respiratório e fotossintético. É encontrado em maior concentração nas rochas fosfatadas. A erosão do solo pelas águas ou pelos ventos desagrega essas rochas e esse fósforo mineral é levado para os oceanos. Uma grande parte é sedimentada nas profundezas, assim não sendo aproveitada. A pequena parte aproveitada pelos seres marinhos, entre eles certas aves marinhas, é restituída ao solo, de onde pode novamente ser retirada pelas plantas que servem de alimento para os animais. Observamos agora o que se dá pelo ciclo do fósforo, ou seja, também sem a intervenção do homem, um ciclo natural. Conclusão. Percebemos que desde o possível aparecimento da Terra, passamos por vários processos, deles facilitando a existência da vida na Terra, desde a diminuição da temperatura até o primeiro ser vivo existente na Terra. Juntamente com os processos biogeoquímicos, há uma maior facilidade na subsistência de certos organismos, fungos, bactérias, animais e vegetais, e etc. Tais processos foram os responsáveis
pela melhor condição de vida no planeta Terra.